Glória a Deus. Quem ama animais aí? Quem ama seus pets? Quem ama seus pets? Aqui, ó, apaixonada por cachorro. Olha lá. Quem ama seus pets? Hoje nós vamos falar de algo que vai ser sobrenatural, mas que vai agir no natural. Como assim, pastor? É sobrenatural ou é natural? É o sobrenatural incidindo na natureza. Então haverá uma transformação no reino milenar no natural, naquilo que é natural hoje. Amém? Então nós vamos ver algo que é milagroso, irmão. É milagre de Deus que vai acontecer. A restauração do ecossistema, a qualidade de vida em perfeita harmonia na terra. Isaías 11:6, do famoso texto: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará, uma criança andará no meio de leão, no meio de lobo, de leopardo, e nada acontecerá. Tem que ser, irmãos, é um dos aspectos mais bonitos, não é? Lógico, depois da restauração da criação, dos seres humanos que vão entrar no milênio, não é? Nós priorizamos as almas dos homens. Lógico que é mais bonito que as nações não vão ser destruídas, todas elas. Mas esse segundo aspecto do reino milenar, para mim, é um dos mais bonitos, que é Deus cuidar dos animais. Deus tem plano para os animais. Amém? Isso não é bacana? Avança aí para mim. Eu acho bacana. Ih, quem é que está no comando lá? Tem que ter dois. Daniel está vindo lá. Obrigado, filho. Um anda com o dedinho aí para mim. Vamos lá. Nesta lição, vamos observar a promessa de restauração de todas as coisas no mundo vindouro. Não é só dos animais. No reino de Cristo, caracterizado por justiça e paz, não haverá perigo ao homem da parte dos animais, e tudo será abençoado. Por causa do pecado de Adão, a maldição veio sobre todo o ecossistema da terra. Gênesis 3:17. No entanto, originalmente, tudo que Deus criou e adornou no mundo foi feito perfeito e harmônico. Gênesis 1:21-25. O próprio Deus levou os animais a Adão para interagir com ele. Gênesis 2:19. A flora também era bendita e produzia abundantemente toda sorte de árvores frutíferas. Então, vamos lá, irmão, vamos para aquilo que hoje não é uma realidade. Quando Deus criou o mundo, esse mundo, sobre a terra, lá no princípio, Deus fez tudo muito bom. Eu acho incrível que o próprio Deus se autoavalia depois de fazer. Ele diz, o que eu fiz é bom, é muito bom. Ele está se autoelogiando ali, irmãos. Então imagina que Deus não fez nada ruim, nada fora de harmonia, nada que fosse perigoso para o homem. O homem vai ser criado lá no sexto dia, não é isso? Sexto ou quinto? Nunca decorei isso. Sexto. Então, nos dias anteriores, Deus está fazendo o cenário da terra, do mundo. E cada coisa que Deus faz, Ele diz, é muito bom, é bom demais. Se Deus está se autoelogiando porque era perfeito. E os animais, assim como o homem, é terreno. Ele, falei no plural, são terrenos. Então, presta atenção, queridos. Os animais foram tirados da terra. Não diz que Deus necessariamente plasmou com a sua própria mão, como o homem. O homem é manufatura. Adão foi manufatura de Deus. E literalmente Deus formatou o homem. Mas dos animais se diz, haja vida, brote da terra. Então, eles surgiram por um comando, pelo verbo. Pelo verbo, os animais surgiram. Eu estava falando com Lenice e alguns irmãos, uma conversa em família.
como o Deus é maravilhoso na sua criatividade. Os animais são muito, muito diferentes uns dos outros. A abundância de espécies, a multiplicidade de cores dos animais. As aves, por exemplo, são um espetáculo à parte, não é? Tem de todas as cores, todos os matizes, cada um com um bico diferente, com uma plumagem diferente, é uma coisa rica. Deus é rico em detalhes, muito. Não é? Eu já até conversando falei, na minha casa atrai alguns animais selvagens. Na minha casa também. E já pousou lá na minha casa um ganso voando, um ganso selvagem, irmão. Ele veio voando, pousou no meu quintal. Eu tinha 2 cadelas na época. Não deu treta entre os animais. Elas ficaram tão cabreiras com o ganso que nem chegaram perto. As cachorras. Mas pousou um ganso, já pousou ali. Quem conhece anu preto? Anu preto, ele é maior do que uma galinha. Vem voando também. Todo pretinho, com alguns detalhes em vermelho. E o mais bonito, já pousou ali um tucano. Ah, irmãos, aquele bico dele é lindo, destaca, né? Muito comprido, grande, chato e amarelo, alaranjado. Coisa linda. Eu sou um apaixonado pelos animais. Gosto demais. E lá a gente não cria em cativeiro, é tudo na natureza, livre assim. É o que pinta lá em casa. Fora o tempo que nós literalmente criamos uma família de micos. Pagamos mico, irmãos. Porque tinha que ter banana para eles todos os dias. Várias gerações de micos se criaram lá em casa. Livres. Eles vêm em bando, 6, 7, fora os miquinhos agarrados nas miquinhas, né? A coisa mais interessante do mundo. E aqueles miquinhos, e tem uma hierarquia. Eu acho fantástico. É uma hierarquia familiar. Quem come primeiro é a fêmea mais velha. Quando um miquinho sem vergonha tentava entrar na frente dela, dava tapa na cara dele. Respeita a vovó. Primeiro a mica mais velha. Era assim, a gente viu envelhecer os animais. Coisa linda, fantástico, como Deus faz a diversidade, né, de animais, de seres, lagartos, répteis de todos os tipos, né, e até os insetos. Por mais que eles nos perturbem às vezes, a riqueza de cores, de formatos. Então Deus, o nosso Deus, Ele ama animais. A gente é meio que despreza, né? Mas nem todo mundo tem contato. Mas Deus ama os animais. E há muitos textos bíblicos falando que Deus cuida do leão, do cabrito montês, que Ele até assiste nos partos dos animais. Tem texto na sua Bíblia para isso. Então Deus é um Deus que cuida de cada animal. Isso é muito fantástico. Mas quando Deus os criou nessa diversidade maravilhosa, de estar maravilhoso, está tudo em paz, harmônico, o pecado do homem quebrou essa harmonia. É triste a gente imaginar, né, que um ser humano pecou e por causa de um ser humano veio uma maldição quebrando aquela harmonia inicial. Eu sempre me questiono, até hoje me questiono, porque o pecado da alma de um homem afeta o meio ambiente. Já pararam para pensar nisso? O pecado é no interior do homem. Mas Deus trouxe um efeito sobre todo o mundo, sobre o ecossistema, que era lindo e harmonioso. Então, percebam que o pecado é tão terrível para Deus, que Ele veio reverberar o efeito até na sua criação. Olha o que disse aqui, depois que eles caíram, ó. Gênesis 3,17, vamos ler aqui, ó. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. O que está escrito aqui, ó? Maldita é a terra por tua causa. O pecado é dentro de Adão, mas o efeito foi na terra toda. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da sua vida. O que dá a entender de que antes não tinha peso trabalhar. A palavra de Deus diz que
Adão foi formado para guardar e lavrar no jardim do Éden. O trabalho é anterior ao pecado. Tem gente que acha que trabalho é um pecado. A pessoa não gosta de trabalhar. Mas o trabalho não é pecado, nem efeito do pecado. O trabalho é anterior ao pecado. Adão tinha uma função antes do pecado, que era guardar o jardim. Então, presta atenção, o que dá a sugerir o texto, os textos bíblicos, é que antes se podia colher das frutas tranquilamente. Não era penoso, não era cansativo. Talvez se Adão quisesse pegar as sementes e plantar em terra, devia ser um trabalho tranquilo, sem peso, sem suor. Com a maldição, o efeito foi que, para extrair o alimento da terra, seria com muita luta, muito suor. Isso significa que, provavelmente, aquela bênção espiritual que fazia a terra frutífera, que fazia tudo florescer com facilidade, foi diminuído e tornou árido tirar o alimento da terra. Um dos efeitos práticos nessa maldição, a palavra de Deus diz que fala assim para Adão: a flora produzirá espinhos e abrolhos. Abrolhos é um espinheiro também. Então, por que Deus dá como maldição que a parte da flora fique espinhenta? Aí começa a grande luta do ecossistema, né? Predadores e presa. Para que uma planta tem espinho, irmãos? A autodefesa. Num mundo harmonioso e abençoado, precisava de autodefesa? Não. Então, o fato das plantas terem espinho prova a quebra da harmonia. Certo? A planta se defende porque pode ser ofendida. E antes ela não era ofendida. Era tudo tranquilo, harmonioso, sem predadorismo. Os animais criaram, não é, uma cadeia alimentar em que um devora o outro. Isso é predadorismo. Antes, um animal não devorava o outro. Por quê, igreja? Porque eram todos o quê? Herbívoros. Está escrito que os animais eram herbívoros. Deu toda a erva do campo para todos os animais, répteis, quadrúpedes, animais que rasteiam sobre a terra, aves, todos comiam erva. Obviamente, se comiam erva, não eram carnívoros, não derramavam sangue. Fala, homem de Deus. Pastor, a gente está falando sobre animais. Eu procuro sempre observar algumas coisas nos animais. E muitas vezes os animais, ele demonstra mais assim amor pelos seus filhotes que de muitos seres humanos. É verdade. Mas não é só isso que eu queria falar. Eu quero falar em questão do dilúvio, né? Então, vamos chegar lá, vai ter na lição. Vai ter até uma imagem aí do dilúvio. Então, a gente viu que aconteceu, mas eu quero que aquele momento foi um momento único. Vou falar sobre isso. Nós vamos chegar lá. Para falar, tem que pedir o microfone. Agora é assim. Para que os irmãos em casa que estão acompanhando possam ouvir a voz de vocês, senão não sai nada lá. A paz do Senhor. Bom Paz, dia. meu irmão. É muito interessante a gente vendo tudo isso que o pastor introduz, mas eu enxergo nisso tudo porque, mediante um homem, entrou tanta maldade e deturpação do ecossistema, né, da criação de Deus, né, dos animais, plantas. Eu enxergo como a gente conhece, né, o Evangelho do Reino. Vemos o Éden como um prototipo do Reino de Deus. E a autoridade que Deus colocou sobre Adão, que é o governo de Deus, Sim. né, mediante essa autoridade que Deus colocou nele, deturpou esse sistema. Então, o que me leva... por exemplo, em Hebreus diz, quem é o homem para tu te lembres? Mas Deus é tão maravilhoso em Cristo, está nos restaurando. Se você vai chegar para lá. Mas eu vejo essa deturpação, porque mediante a gente entrou tudo isso, toda essa maldade. O leão derrama sangue, a roça tão cheirosa e linda, cria espinhos, né? Bom, isso eu queria enfatizar. Sim, você abordou um aspecto interessante. O aspecto da autoridade. A gente usa muito nos seminários, Gênesis 1, 28, não é? Abençoa o casal, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra,
e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Esse domínio do homem sobre os animais. Deus deu autoridade do homem sobre os animais. De certa sorte, explica em parte essa questão que o Isaac está aí abordando. Se está sujeito, está debaixo da sua autoridade. De alguma forma, na quebra do homem, aquele que era abaixo também foi atingido. É como se reverberasse por questão de autoridade. No microfone. Quem for falar, no microfone. Não é mais livre, porque senão em casa o pessoal fica reclamando. Mas, pastor, essa questão que o pastor falou aí sobre quando o homem pecou e abalou o ecossistema, a pergunta que eu faço ao pastor: tem alguma ligação como Adão foi criado da terra? Tem essa ligação Adão com a terra? Quando Adão pecou, mexeu com todo o ecossistema e a terra ficou maldita. Será que tem essa ligação em questão de Adão ser feito da terra? Não necessariamente. Também. É mais um aspecto que a gente pode abordar. Adão é o terroso, é o terreno, é o que saiu da terra. A palavra hebraica para Adão é literalmente terroso, que sai da terra. Há uma ligação intrínseca entre os animais que saíram da terra e o homem que também saiu da terra. Mas vejo mais a subordinação, né? Como foi abordado aqui agora. A questão dos animais. Nós vamos ver mais adiante, um pai da igreja primitiva diz que os animais eram escravos, salientando essa subordinação. Ok? Vamos andar um pouquinho. Avança aí para mim. Oh, meu Deus. Tempo perdido, né? Acho que é da novelinha da Record, esse Adão aqui. É do Gênesis. Vamos lá. Gênesis 2:19. Quem quiser ler com o pastor. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais. De onde saíram os animais? Da terra. Do campo e todas as aves dos céus. Trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Detalhe interessante aí é que Adão, criado depois, quando ele é criado, já tem todos os animais andando para lá e para cá. E Adão poderia simplesmente passear no meio deles e começar a agir. Não. Há um detalhe fundamental aqui. Deus trouxe os animais para o homem. Deus quis que os animais chegassem até o homem. Como estão entendendo? Há um mover sobrenatural. A mão de Deus empurrou os animais na direção do homem. Conduziu. Isso é fundamental. E outra coisa, deu ao homem autoridade para dar nome a eles. Deus poderia ter dado nome a todos os animais. Não poderia? Poderia, é a criação dele. Mas Deus delega essa função a Adão. O que você chamar vai ser. Você tem autoridade sobre eles. Você pode dar o nome que você quiser para cada um deles. Não é? Não sei se já falava hebraico lá no Éden. Não posso afirmar. Mas nem sei quais nomes Adão deu para os animais, porque não é listado na sua Bíblia. Amém? Sempre chama por grupos. Aves, répteis, não diz nome especificamente. Lá na lei mais adiante, em hebraico, vai ter nome de alguns animais. Mas o fato é que Deus conduziu os animais até Adão. Guarda isso, porque isso é chave para a gente entender a entrada dos animais aonde? Na arca. Tem um mover de Deus, tem um sobrenatural de Deus aí. Avança aí para mim. Aí a arca aqui, uma ilustração. Irmãos, isso aqui só Deus. Só Deus. É impossível, na atual conjuntura, juntar todos os animais sem haver atrito, violência entre eles, predadorismo. Hoje não daria. E outra coisa interessante, né, na arca, que ficou muitos dias, né, mais de um mês, confinado, todos esses animais. É lógico que com aquela tempestade, com aquele balançar para lá, os animais iam ficar o quê? Agitados, indóceis, mais de um mês presos, querendo sair dali. Então, para que haja essa ilustração aqui, ó, todo mundo tranquilinho, os animais tranquilinhos, cada um na sua baia, no seu cercadinho, sobrenatural de Deus. Não há dúvida.
Até porque a palavra de Deus não vai dizer que Noé caçou os animais. A palavra vai dizer que os animais chegaram até lá. Então pensa, querido, pensa. Há muitos críticos da Bíblia que acham absurdo que a arca tenha todos os animais da terra. Obviamente não tinha todos os animais da terra. Pelas dimensões da arca, ela é grande, bastante grande. Mas a diversidade de animais é imensa. Imensa, cada categoria de animais, né? Vou dar um exemplo. Tira os cachorros. Quantas raças de cachorro tem? Quantas raças de cachorro? Centenas de raças de cachorro. Se fosse pegar cada raça de cachorro, um par, só de cachorro ia dar milhares. Já enchia a arca só de cachorro. Pensa, cada grupo de animal tem suas variantes. Então é muito provável, queridos, que Deus tenha mantido vivo uma matriz genética, certo? Um tipo de animal daquela raça, só, um casal só. E dali depois, né, quando é espalhado os animais de novo na terra, vai havendo aí as mudanças que vão derivar esse monte de espécie. Mas tinha que ter uma matriz genética. Vamos imaginar, um par de cavalos só. De qual raça? Uma única. E depois, pelos milhares de anos adiante, vai havendo derivações, mutações, e por aí vai, até surgir essa variante toda de cavalos que existe hoje. Inclusive os cavalos com perninha pequena, os pôneis. Entenderam? Então é necessário que tenha havido pelo menos uma matriz genética de cada espécie. Só. De qualquer maneira, é sobrenatural de Deus. Porque imagina para dentro da arca botar um casal de jacaré, crocodilo. Imagina o hipopótamo, um casal de hipopótamo dentro dessa arca. Elefante. Armazenar essa galera toda aí na arca. Será que era equilibrado botar os elefantes de um lado, os hipopótamos do outro? Para o barco não ficar... A gente tem que pensar, queridos. O que eu mais me vem assim à cabeça é o dejeto desses animais todos. Milhares e milhares dentro de um lugar fechado. Jesus amado. Devia ter algumas portinholas, né, para fazer. Eles trabalhavam o dia inteiro, né? Pensa só o do elefante. Pazão desse tamanho. E para alimentar. É o dia inteiro trabalhando dentro da arca. Essa bicharada toda. Vamos lá, vamos ler aqui. Após a queda do homem, a consequente maldição, a própria terra sofreu alteração, tornando-se mais trabalhosa. A flora passou a produzir espinheiros que feriam. Gênesis 3,18. Os próprios animais desenvolveram um instinto de proteção que os separou do homem e passou a ter cadeia alimentar de caça e predadores, com derramamento de sangue. Quem vê Animal Planet aí? Aqueles negócios lá da savana, na África. Meu irmão, é filme de terror. Eu não gosto de ver. Eu até gostava, não gosto mais de ver. É terrível. Não é bonito. É bonito? É horrível. Coitados dos animais que são presas. É lógico que o leão tem que comer, mas, meu irmão, não é fácil não. Não é? É uma coisa cruel, dura. Pega, às vezes, o mais ferido, um filhotinho, e destroça. É filme de terror, ver Animal Planet. Então, passou a haver derramamento de sangue. No dilúvio, a fim de preservar o homem e os animais da extinção total, Deus ainda concedeu uma certa harmonia a espécies distintas que permaneceram confinados na arca de Noé. É esse sobrenatural. Tanto para os animais chegarem até a arca, porque nada indica que a família de Noé saiu caçando pelo mundo, fazendo safari. Então Deus conduziu aqueles animais que ele queria preservar, os que queria preservar. Ok? Não creio que são todos os animais da terra, de todas as espécies, mas só uma matriz genética. Assim que as águas baixaram, os animais foram soltos. Noé revela
que a harmonia acabara e que eles poderiam passar a comer carne animal. Presta atenção nessa questão da dieta do homem. Presta atenção. No começo de Gênesis diz que o homem, assim como os animais, eram herbívoros. Então o ser humano, originalmente, não foi feito para comer carne. O ser humano, originalmente, foi feito para comer erva do campo. Legume. Né? O que é? Ora por 9. O homem não foi feito originalmente para mastigar carne, para digerir carne. Era para comer frutas, legumes, verduras. Muito saudável, da dieta de Daniel. E fica muito bem. Tudo que o homem precisa está na natureza. Ok? Então, a reeducação alimentar passa por você comer mais verde, mais legumes, coisas saudáveis. Não é? O outro que é pensando em churrasquinho. Peixe morre pela boca, só vou dizer isso. Peixe morre pela boca. Então, presta atenção, queridos. Primeira dieta do homem, herbívoro. Na quebra da harmonia, o homem passou a comer carne e o animal a ter predadorismo. Quando entraram na arca, Deus harmonizou os animais com o homem por um período pequeno, só enquanto estava na arca. Assim que foi liberados os animais de novo, voltou tudo a ser selvagem. Todos eles se tornaram selvagens. E Deus libera a dieta do homem, a dieta de Noé e sua família, para comer carne. A carne foi liberada depois do dilúvio para o homem. Pergunta que não quer calar: por que Deus libera a carne para o homem comer? Não, mas Deus fez tudo voltar ao normal. Tanto é que Noé plantou uma vinha e se embriagou. O problema não era a falta de verdura, porque o corpo precisa de proteína animal. O que vai acontecer na fisiologia do ser humano? De Adão até o dilúvio, homens viviam quase 900 anos. Era uma outra fisiologia. Do dilúvio para nosso tempo, lembra que nós já vimos aqui o decréscimo, né, em uma aula específica? Vai deteriorando. Então, o que acontece, queridos? Isso biologicamente, tá? Não sou cientista, não sou médico, mas é bem lógico o que acontece. Nossas células envelhecem. Simples assim, nós estamos com decretos de morte no nosso corpo, por causa do pecado. Então, tudo deteriora. E uma das coisas que sustentam nossas células é proteína. E a proteína animal que nós ingerimos é para construir célula. Não sou contra o veganismo, não sou contra quem prefere as coisas verdes, mas há necessidade de proteína. A menos que você saiba equilibrar bem, você deixa de comer carne e passa a substituir por proteína vegetal, aí você continua construindo as suas células bem. Se você abolir a carne e não for também substituir por proteína vegetal, vai ter carência no seu organismo. Vai deteriorar. Então, comer carne é uma concessão para que nós possamos ter algum tempo a mais de vida. Ok? Todo mundo entendeu? Antes do dilúvio já comia. Antes do dilúvio já comia. Desde a queda. Entendeu? Já comia, mas ele já era uma quebra. Houve uma harmonia por um período pequeno e depois Deus liberou. Antes do dilúvio não é dito assim, pode comer carne. Mas depois do dilúvio é dito, pode comer carne. É uma concessão. Porque aí a explicação é que nós precisamos de proteína animal. Então nós comemos carne, peixe, galinha, porco. Isso é uma concessão, ok? Isso é necessário hoje. Mas todos sabemos que tem uma série de problemas, né, na carne ingerida. A carne ingerida também traz problema para a nossa saúde. Estava até vendo uma reportagem muito interessante, vou tocar no assunto em 1 minuto, tá? Vi uma reportagem muito interessante falando o seguinte: por que nós não comemos carne de predadores?
Nós só comemos carne de animal que é morto pelos predadores. Por que não comemos os próprios predadores? Por que não comemos um leão, por exemplo? Carne de leão. Isso. Porque a teoria que mais aceita é a seguinte: animais que se alimentam de outros animais ingerem as toxinas desses animais. É essa a explicação científica. Come carne podre, coisas, dejetos, entendeu? Tripa, fezes, vai tudo junto para dentro do organismo do predador. Bactérias, como é que chama? Seres que entram no organismo, vermes. Então, nós não comemos animal que coma outro animal. Nós comemos só aqueles que se alimentam mais basicamente do campo, né? De semente, de terra não, nenhum animal come terra. De flora, de capim, irmão. A vaca come o quê? Também ração, porque o homem dá, mas... Vocês entenderam? Nós não comemos predadores. Oi? Aí tu come até o leão. Meu Deus, eu acredito que você coma. Eu creio. Eu conheço o Júlio há mais de 20 anos, eu acho que o Júlio vai comer um animal, o leão. Pior vai ser para pegar o leão. Só que vai se dar mal. Pior vai ser para pegar o leão. Não, o leão já vai estar moribundo. Vai comer leão velho. Vai comer leão velho. Vai morrer logo depois. Vai pegar um monte de protozoário, um monte de coisa, um monte de ameba, vai morrer logo depois. Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa aula sobre os animais. Vai morrer pouco depois. Vai durar mais um ano, cheio de protozoário e verme, vai morrer depois, um barrigão desse tamanho assim. Ó. Vai, galera, tá vendo? Eu acredito que ele é capaz de fazer isso. Vamos lá. Onde que eu parei? Os animais eram herbívoros. Gênesis 1:30. Então, queridos, é muito interessante ver que, apesar da desarmonia no mundo animal e vegetal, Deus, na sua misericórdia, ainda permite que comamos carne. Ainda permite. Ok? Ah, pastor, não devemos comer carne, a lei proíbe. Não, a lei não proíbe comer carne. Lembram? Quarta-feira preguei aqui sobre aquele banquete que era feito com a família diante do tabernáculo. Deus não proíbe comer carne. No milênio, né, terão carnes gordas, com capinha de gordura e tudo. Deus permite comer carne. Animal. Ok? Vamos lá. Eu não li aqui Gênesis 1:30, né? Nem Gênesis 9:2. Vamos ler em voz alta para vocês não ficarem só ouvindo a minha voz. Vamos lá? E a todos os animais da terra, todos, sem exceção, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Todos os animais eram herbívoros, todos os animais eram herbívoros. Leão era herbívoro, urso era herbívoro, todo animal que come carne era herbívoro. Foi assim no começo. Depois, olha o que acontece, Gênesis 9:2, igreja, vamos lá? Pavor e medo de vós, do homem, virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Agora pode comer de carne animal. Não falou ali que todos os animais são comíveis, mas de todas as classes de animais nós podemos comer. Nós comemos aves, nós comemos mamíferos, nós comemos os ovos desses animais, nós bebemos o leite desses animais. Nós usamos todos os animais. Amém? Aqui há a liberação. Isso aqui é pós-dilúvio e ali antes do dilúvio e antes do pecado. Agora percebam, querido,
Não é terrível que a gente não possa ter contato com os animais? Você cria cachorro, gato, tartaruga, peixinho de aquário, isso aí você cria. Mas você não pode tocar num animal selvagem. Ele foge do homem. Quem ordenou isso foi Deus. Deus, por causa da quebra do ecossistema, não permite mais a harmonia. Não seria interessante você passeando na rua ou passeando num parque, os animais viessem e pousassem na sua cabeça? Não seria legal? Os passarinhos, ficassem com um braço cheio de passarinho aqui de um lado, passarinho do outro. Não seria maneiro? Não seria maneiro se os animais se aproximassem tranquilamente de você? Tranquilamente. Né? Um cervo desse aí chegasse perto de você, cheirando você, igual faz seu cachorro. Mas ao contrário, os animais fogem. Medo e pavor. E quando o animal é acuado, ele ataca para se defender. Então, infelizmente, até a vinda do reino, esse é o quadro. Mas haverá restauração. Avança para mim. Homens e animais de novo em harmonia. É muito legal quando raças diferentes de animais interagem. Também entre eles há a mesma quebra de harmonia. Mas de vez em quando a gente vê vídeos na internet tão bacanas, né, irmão? Os animaizinhos interagindo um com o outro. Né? Tem um cachorro carregando um macaquinho nas costas, alguma coisa assim. Eu vejo vídeos de animal o tempo todo. Eu acho mó barato. Não é comum, mas acontece às vezes de haver interação entre animais. É muito interessante observar que Deus, Criador, sempre se preocupou com os animais. Está lá os Salmos 36:6, Mateus 6:26. Porém, por causa dos pecados humanos, muitas vezes veio juízo para homens e os animais. Os animais acabam sofrendo por causa do homem até hoje. Salmo 36:6, irmão, vamos lá, lê com voz alta, aprenda, por favor. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva homens e os animais. Quantos podem dizer amém? Deus cuida dos animais? Cuida. Deus cuida dos animais. Deus vela por todos os animais, todos os seres vivos, em todos os lugares. Ezequiel 14:19, olha por causa do homem, o que o animal sofre. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais. Deus traz juízo sobre os homens, reverbera nos animais, atinge os animais. Amém? Mas não é antagônico os dois textos. Deus continua cuidando de todos os animais. Mas por causa do homem, dos erros humanos, os animais também são ceifados. Pagam o preço. Vamos lá, avança aí para mim. Chegamos num pai primitivo da igreja. Teófilo de Antioquia. Escreveu isso no ano 180, segundo século. Olha como é que a igreja primitiva pensava nessa restauração futura. Esta ligação íntima entre homens e animais e a consequência do mal estendido aos irracionais também foi discernida pela igreja primitiva, que cria na restauração dos animais. Pausa aqui para pensar, nós cremos no reino milenar sobre a terra, a igreja primitiva também cria, mas quem for amilenista, e muitos cristãos são amilenistas, não creem na literalidade de um reino sobre a terra. Para eles, essa questão dos animais, tanto faz como tanto fez. Eles não ligam nem para os perdidos. Não é? Quem crê no amilenismo, pensa assim, Deus vai salvar os santos, vai tirá-los da terra no arrebatamento, e o resto morre tudo. Morre tanto os pecadores humanos, como os animais, tudo, a planta, tudo. O planeta todo vai para o saco. Vai para o saco da destruição. Não há nenhuma expectativa na igreja de que o Deus que é poderoso para fazer, pode restaurar, refazer a perfeição original. O que pensam é sair da terra
O quanto antes e o resto aqui que vai para o fogo. Irmãos, as promessas são claras e a igreja entendeu isso. Deus é tão meticuloso nos detalhes. Deus é tão soberano na sua proteção aos seres vivos, que Ele promete que vai cuidar também dos animais no reino. O reino tem que introduzir animais. Vamos ler aqui, ó, Teófilo de Antioquia. Quanto às feras, elas se chamam assim por causa da sua ferocidade. Não porque desde o princípio fossem más ou venenosas. Olha bem o que o irmão Primitivo entendeu, nossos irmãos lá de Antioquia. Deus não fez nada primitivamente mal, feroz ou venenoso. Pois nada do que é mal foi criado por Deus desde o princípio. No princípio tudo era bom. Ao contrário, tudo era bom e até muito bom. Aquele autoelogio que Deus fez ao criar as coisas. Tudo era muito bom, perfeito. Mas o pecado do homem as tornou más, atingindo seres animais, atingindo a terra, tudo. Quando o homem, que é o Senhor, aqui ó, isso aqui é a questão da hierarquia, né? Ele domina sobre tudo. Quando o homem que é Senhor pecou, também todos os animais, seus escravos. Olha a compreensão dessa relação. Por que os animais foram penalizados junto com o homem? Porque estavam subordinados ao homem. Seus escravos pecaram com ele. Os animais são irracionais. O animal não peca. Mas ficaram sujeitos ao pecado do homem. Portanto, quando o homem voltar a viver conforme a natureza e não agir mal, quando é que o homem não agirá mal? No milênio. Também os animais serão estabelecidos em sua mansidão original. Depende de Deus introduzir sobre a terra o milênio, os homens vão andar num reino de justiça e paz, e por conseguinte, os animais também serão restaurados à sua mansidão original, como Deus criou. Por isso, acaba o predadorismo e os animais voltam a ser o que, irmãos? Herbívoros, todos eles, como foram criados no começo, antes da queda. Percebam que a queda do homem é o grande problema do mundo. A queda do homem é o problema de todos os males. Avança aí para mim. A bênção de Deus mudará o instinto selvagem e hostil dos animais, para que no reino não haja violência aos homens. Os peregrinos, quando vierem adorar o Rei Jesus em Jerusalém, nunca serão atacados por feras. Olha que detalhe fantástico, irmãos. Viaja agora para o reino milenar, para o futuro. Jesus vai estar na terra, reinando em Jerusalém, e todos os povos pegarão estradas para chegar em Jerusalém, ok? Porém, queridos, nesse caminho tem animais. Nos caminhos ao redor da estrada que leva ao Palácio Real em Jerusalém, tem animais. E a palavra de Deus profetiza que os animais não atacarão os viajantes, os peregrinos. Isso está dito aqui em Isaías 35:8, Ezequiel 34:25. Vamos ler texto canônico, profético, para calar a boca dos contradizentes. Quem não crê no reino literal sobre a terra, esse texto não faz sentido algum. Eles não encaixam na sua teologia. Só quem enxerga o reino, isso aí faz todo sentido. Vamos ler? E ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá o quê? Leão, animal feroz,
não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. O que o texto quer dizer é que não vai existir leão. Ele está dizendo que o leão não vai atacar quem andar nesse caminho. Não tem extinção. Não tem extinção porque o outro texto de Isaías diz que o leão comerá palha como boi. Não é a base para dizer que não existirá leão. Está dizendo que no caminho não terá animal feroz, animal que ataca. Não há contradição. O problema é quando as cabeças são duras. Há crânio duro, cérebro endurecido. Contradição na Bíblia não tem. Ezequiel 34, 25. Vamos ler, irmãos? Farei com elas aliança de paz. Olha aí que bacana. E acabarei com as bestas feras da terra. Deus vai parar com o predadorismo. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. Dormirão nos bosques. Já não servirão de rapina aos gentios. E as feras da terra nunca mais as comerão. Aí, ó. Acabou o predadorismo. Quem comia carne de animal não vai comer mais. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que os espante. Não vai ter leão comendo presa, não vai ter abutres, urubu na carniça, nada disso. Porque Deus fará uma aliança com o reino animal. Isso é maravilhoso. Eu falei no começo da aula, é o sobrenatural agindo na natureza, no natural. Os animais não vão ficar bonzinhos à toa, vão ficar bonzinhos porque Deus assim vai agir. Porque Ele vai decretar isso sobre os animais e mudar os instintos dos animais. No microfone. Mas é no microfone. É a regra. Quem quiser falar, peça o microfone. Porque os ímpios serão arrancados da terra. Não haverá perversidade, não haverá maldade. Então, e se houver, tem julgamento. Mas o mais bacana disso tudo é que Deus controlará o instinto dos animais que vão estar no mundo para não atacar ninguém. Ninguém vai ser atacado, de repente, por um leão no caminho. Ninguém vai ser atacado por uma ave. Ninguém vai ser atacado mais. Porque os animais voltaram à docilidade e harmonia. Não é bacana isso, queridos? Com texto bíblico, com substância nessa profecia bem clara e específica, voltada para as feras. Avança para mim. Olha que bonitinho, né? Quando a gente olha para essa imagem, lembra você o quê? Imediatamente. TJs. Testemunhas de Jeová, Russelitas. Foi Charles Taze Russell que criou os Testemunhos de Jeová. 1800 e a data exata eu não lembro. Século XIX. Não é? E aí eles vão de porta em porta vendendo a revistinha Despertai e Sentinela, da Torre de Vigia. E antigamente na capinha, não era vendido não, mas você podia dar uma oferta. Era dado. Na capinha vinha essas imagens assim, principalmente na década de 70, 80, o que mais vinha era essa imagem, não é, do homem com os animais num paraíso na terra. Por causa disso, todas as vezes que falamos do reino milenar na terra, nos associam aos testemunhos de Jeová. Oh, meu Deus, santa ignorância. Quando alguém fala uma besteira dessa, eu digo assim, então, Isaías era testemunho de Jeová. Pode isso. O grupo surgiu no século XIX. Isaías escreveu essas palavras há 2.670 anos atrás, quase 2.700 anos atrás. Como é que pode se associar uma profecia de um profeta de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento judeu, a um grupo que surgiu no século XIX? Isso é ignorância, é preconceito. Rejeita-se a revelação bíblica por causa de um grupo que distorceu as suas doutrinas. A maioria faz isso. Rejeita por preconceito, não por inteligência.
não por discernimento. Como diz Paulo, tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então presta atenção, queridos. Isso aqui não é testemunha de Jeová. A menos que a gente chame Isaías de testemunha de Jeová. Não deixa de ser, né? Ele é testemunha de Yahvé. Não é testemunha de Yahvé, Isaías? É, ué. Jeremias é testemunha de Yahvé. Daniel é testemunha de Yahvé. Mas olha só, que bacana vai ser quando isso for possível, né? O animal normalmente do lado de uma criança sem perigo nenhum. Porque Deus fez uma aliança com os homens e com os animais. Animais selváticos e domésticos em comunhão com os homens. Paraíso. Tudo que o homem perdeu no Éden é restituído no reino. Por isso o plano original de Deus, de um mundo harmônico entre os homens e animais, também será uma realidade. Quando já tiveram vontade de mexer nessa juba aqui dourada aqui, irmão, dá uma abraçada no leão assim, passar a mão na juba dele. Deve ser bacana. Diga, Daniel. Você gostaria? Eu também gostaria de passar a mão nessa juba dourada dele aqui. Quer abraçar um urso? Deve ser quente, porque tem uma capa de pelo tão densa. Deve ser Eu acho que nosso braço não consegue envolver um urso. De tão largo que eles são, né? A Lenice gosta, por incrível que pareça, sabe qual animal que a Lenice gosta? O hipopótamo. Meu Deus, eu acho eles tão perigosos. Hoje é perigoso. Tu já viu a bocarra do hipopótamo? Enorme. Aliás, vocês têm lembrança do Jardim Zoológico? Vocês levaram seus filhos e netos no Jardim Zoológico? Não manter as crianças só no Animal Planet, não. Deixar ela ir lá, ver ao vivo, né? Sentir a caatinga deles. Ver os macacos, né? Fazendo aquela bagunça, as aves. Circo é mais caro hoje, né? Circo é raro. É proibido ter animal agora? Pois é, no passado não era. Tinha animal de circo. Tinha um circo muito famoso na década de 70 que rodava o Brasil todo. Como é que era o nome daquele circo? Circo Garcia era um deles. Orlando Orfei, aí, os mais antigos vão lembrar. Tinha animais. Hoje não pode mais. Vá no zoológico. Quanto é que é para ir no zoológico, irmão? Tá pagando quanto agora? É privatizado. R$35. Você paga R$35 para passear aqui em São Cristóvão. É mais caro? E você vai ver uma sorte enorme de animais bonitos, lindos, maravilhosos. E fedorentos. Tem uma caatinga forte. Mas é legal, não é legal? Eu amo animais. Avança aí para mim. Aí, a irmã queria abraçar um urso. Aqui uma loura com urso aqui, irmã Luciana. Olha o tamanho do bicho. Eu acho que isso aqui é armação de IA, né, não? Isso aqui é foto manipulada por inteligência artificial. As crianças aqui descendo no dorso da girafa, escorregando. Oh, meu Deus. Isso vai ser uma realidade, queridos. Em nome de Jesus. Vamos lá, avança para mim. Eu vou ler um texto, depois tem um videozinho aqui, tá? Esse videozinho é uma graça. Só que a música esquece. É a música dos Beatles. Tá bom? Esquece a música dos Beatles. Se eu não me engano, foi aquele cantor da década de 80, Kiko Zambianchi, que fez uma versão. Então é só ver a imagem. Esquece a letra. Oséias 2,18. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Tirarei destas o arco e a espada. Sabe o que quer dizer essa metáfora aí, irmãos? Desarmar os animais. Porque animal não tem espada e arco, mas Deus vai tirar a figura, aquilo que fere, vai ser tirado dos animais. Tirarei desta arco e espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Então Deus vai tirar
as presas que machucam o homem. Vamos ver agora. Alguns seres humanos hoje já vivem a dimensão da interação mais plena com os animais. Então solta aí o dedo aí no vídeo aí. É só essa galera que pode fazer isso. A gente abraçar um leão já era. Já era, e come na hora. Irmão, o negócio é sério. Essa semana mesmo vi uma reportagem, uma tratadora de animais foi morta, despedaçada. E ela era profissional. A gente acha bonitinho isso aqui. Isso aqui é completamente fora da caixinha, né? Aquilo ali é 1 em 1 milhão. Deve ter criado desde pequenininho e tal, aí conseguiu ter essa harmonia toda. Mas até profissionais são mortos por esses animais. Então, essa beleza toda só vai acontecer quando Deus fizer uma restauração sobrenatural sobre o reino animal. Os pais da igreja primitiva e os escritores antes do concílio de Nicéia acreditavam que animais voltarão a ser herbívoros. Lactâncio escreveu isso no 4º século, olha só. Lactâncio é o nome do cidadão. Durante todo esse tempo, os animais não se alimentarão de sangue, nem os pássaros caçarão presas, mas todas as coisas serão pacíficas e tranquilas. Leões e bezerros comerão juntos na manjedoura. O lobo não mais matará as ovelhas. O cão não caçará presas. Falcões e águias não mais ferirão. O bebê brincará com a serpente. Então a igreja primitiva cria piamente nessa futura restauração dos animais. Avança aí para mim. Texto de base, profecia de Deus, Isaías 11, 6-9. Vamos ler? Já estamos terminando, a aula hoje é curta. Vamos lá? O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão junto. Animal cevado é animal doméstico, como em casa. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Será herbívoro o urso também. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. São cobras perigosas. Está dizendo que uma criança, um bebezinho, vai enfiar a mão assim num buraco, vai puxar a cobra pela mão, segurar a cobra e não vai acontecer nada. Tá certo? E aí diz o texto: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, como as águas cobrem o mar. Quantos creem? Isso não é maravilhoso, queridos? Promessa de Deus, Deus é fiel, Ele tem que cumprir isso. Uma criança vai poder pegar numa cobra e não vai acontecer nada com ela, nada. Absolutamente nada, porque Deus está no controle de tudo. Isso vai acontecer, avança para mim. Posteriormente, a partir de Agostinho, a interpretação da igreja tornou-se tipológica, interpretando passagens claras em simbólicas. Isso perdura até os dias atuais. É o amilenismo. Preste atenção agora, é uma questão aqui de inversão de interpretação. Vocês viram até Lactâncio. Lactâncio é 4º século. Cria-se no reino literal e os animais restaurados literal. Mas já no 2º século, no tempo do bispo Irineu de Leão, já tinham pervertido a interpretação. Não é exclusivo da Igreja Católica ter uma visão da Bíblia simbólica. Já havia correntes de interpretação simbólica. E aí, queridos, nessas passagens de animal comendo palha e tudo mais,
eles criaram uma outra interpretação. Então preste atenção que agora é uma inversão de tudo aquilo que a gente foi visto até agora. Olha só como é que eles mudaram. E diz o mesmo no outro lugar. Isso é o que dizia naquela época, né? Os lobos e os cordeiros pastarão juntos, e o leão comerá feno como boi. Para a serpente a terra será pão. Não se fará mal nem violência no meu monte santo, diz o Senhor. Texto de Isaías. Eu sei, está dizendo aqui, é Bispo Irineu de Leão, que alguns se esforçam por aplicar estes textos de maneira metafórica. Perceba, no segundo século da era cristã, já havia muitos intérpretes modificando o entendimento, entendendo como metáfora o que foi dito ali em Isaías. Há aqueles homens selvagens, olha aí qual é a metáfora. Há aqueles homens selvagens que, provindo de povos diversos e dedicados a ocupações de todas as espécies, abraçam a fé e vivem de acordo com o justo. Então, olha só como é que as pessoas começaram a interpretar. Quando diz assim, o leopardo e o cabrito. Cabrito é o crente dentro da igreja. Leopardo é que o cara era carnal e agora virou crente. Esta foi a interpretação já no segundo século. Para não admitir que terá restauração animal literal, usaram esses animais como figuras de povos bárbaros não alcançados. Misericórdia. Então, todo aquele povo bárbaro não alcançado é leão, é leopardo. E os mansos são os que já estão dentro da igreja. O cabrito. Irmãos, o diabo perverte o sentido das escrituras muito tempo, desde o Éden, com Adão e Eva. Então, não é de se estranhar que já no período da igreja primitiva tivesse interpretações errôneas. Tira a glória de Deus. Não tira a glória de Deus? Tira, pô. Se Isaías está dizendo ali não é verdade, é só uma metáfora da conversão dos povos não alcançados? É um absurdo. É um absurdo, uma interpretação completamente equivocada. Avança aí para mim. Segue mais um pouquinho. Ó. Mas se isto vale para homens que chegaram a uma mesma fé, proveniente de vários povos, ele está falando assim, se for isso, não é. Mas se fosse isso, realizar-se-á também para estes animais. Então o bispo Irineu reafirma, os animais vão ser convertidos, transformados, na ressurreição dos justos. Qual é a fé primitiva? Os animais serão restaurados. Não é metáfora de homens. Na ressurreição dos justos. Como foi dito, Deus é rico em todas as coisas e é preciso que quando o mundo for restabelecido no seu estado primeiro, todos os animais selvagens obedeçam o homem, lhe sejam submissos e voltem ao primeiro alimento. Ó. Tem que voltar a ser herbívoro, todos os animais, que Deus lhes deu, assim como estavam submetidos a Adão antes da sua desobediência e comiam dos frutos da terra. É uma doutrina muito sólida na igreja primitiva isso. Por outro lado, não é este o momento para provar que o leão se alimentará de feno, porque isso somente significa a riqueza e a fartura dos frutos. Porque se um animal como o leão se alimentará da palha, o que não alimentará o trigo, cuja simples palha é suficiente para alimentar os leões? Está fazendo uma pergunta para você pensar. Se o alimento que vai ter no mundo milenar da erva é suficiente para alimentar um leão, quanto mais o trigo. Quer dizer, queridos, que a qualidade dos vegetais, dos legumes, vai ser muito superior ao que existe hoje na terra. A qualidade do que vai brotar no reino milenar é muito superior. Amém? Avança aí para mim. Diga, minha amada. Aqui no chat, a irmã Vera,
Olmos, ela quer saber se os animais eles vão morrer e se eles vão ressuscitar. Pergunta difícil essa. Morrer vão. Não, nada diz que os animais não serão como no começo. Morrer deve morrer. Até porque alguns animais vão servir ainda de comida, né? As iguarias que nós vamos comer saem da onde? Dos animais. Não vai ter animal sendo abatido? Vai. Lembra do ritual que vai ter para as nações com sangue de animal? Não está escrito? Então animais vão ser abatidos. Então, os animais não são imortais. Agora, se vão ressuscitar, aí é outros 500. Para que eles ressuscitassem, teriam que ter o quê? Alma. O animal não tem alma como o homem. O animal tem fôlego de existência. O que sustenta ele, o ânimo deles, é um sopro de existência que perece junto quando ele morre. Meus irmãos, não imagine um céu para os animais. Não invente, não tem na Bíblia base para você dizer que tem um céu para as almas dos animais. Os espíritas creem assim, e o Papa Francisco também já falou que tem céu para animal. Quero ver provar na Bíblia que tem céu para as almas dos animais. Então, pastor, para responder essa senhoria aí, que eu não sei a idade, é só para mostrar que os animais não têm alma, portanto, eles não serão julgados quando morrerem, né? Isso aí, mais um detalhe, né? Animal não é julgado. É ser irracional, não é a mesma categoria que os homens. Oh, meu Deus. Vocês imaginem se os animais tivessem que, como homens, ser julgados. Teria que ter um tribunal só para os animais. Não inventa. Não inventa, não inventa. Não tem como a alma do animal ir para algum lugar. Ok? Eles existem. E existem pelo período que Deus permitir. Só isso. Há uma discussão sobre isso, né? Até já discutimos em Arautos sobre isso. Se os animais foram criados antes da morte, na era eterna não haverá mais morte. Os animais que continuarão, não faço a menor ideia. Eu não tenho resposta para isso. Olha, a ausência de texto não me ajuda a responder isso, ok? Eu posso crer com meu coração piedoso que Deus ama os animais e eles continuarão existindo pela eternidade? Posso crer. Mas quando você examina os textos enxutos de Apocalipse 19 para frente, você vê alguma menção a animais? Podemos fazer por inferência. Se Deus permitiu os animais existirem até o milênio, ok? Sim, antes da queda. Então, se Deus permitiu os animais existirem pelo milênio afora, por 1000 anos, cuidou deles, nutriu, por que Deus destruiria os animais na virada para a eternidade? Então, piedosamente, eu posso crer que os animais vão continuar existindo. Tecnicamente, eu não tenho texto para dizer isso. Tecnicamente, eu não tenho textos. Ok? É a ausência de texto. O período eterno é muito sintético. É muito limitado em poucas palavras. E não há qualquer menção, zero, de continuidade dos animais na eternidade. Se vai haver, Deus é maravilhoso, rico e poderoso para mantê-los existindo. Amém? Não é uma coisa que a gente tem que brigar, porque não tem como você brigar com o texto. Os textos que mostrei proféticos falavam de que período? Do milênio ou da eternidade? Milênio. Então não podemos, baseado nos textos do milênio, fazer afirmações tão contundentes e provar alguma coisa. Ok? Eu posso provar para o milênio. Para a eternidade eu posso ter esperança. Quantos entenderam? Só. Texto não tem. Espero 1000 anos e veremos, né? Avança aí para mim. No novo mundo, ainda no milênio, no mundo do reino, completará a fauna e a flora. Perdão, estou lendo errado. No mundo do reino, contemplará a fauna e a flora. Contemplará. Porque até lugares antes assolados reverdecerão como o jardim do Éden. Estou falando que a transformação é tão
tremenda no futuro reino, atinge os animais e atinge também o mundo vegetal, a flora. Isaías 51:3, vamos ler? Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden. Então, mesmo que seja local, ali está dizendo em Sião, né? Pensa num lugar árido que não nasce uma plantinha sequer, é deserto. Ou que nascem poucas árvores que sobrevivem ao deserto. Mas agora serão transformados como o Éden. Totalmente verdes, totalmente frutíferos. Ok? E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela. Ações de graça e sons de música. Porque ver um lugar que antes era improdutivo se tornar absolutamente fértil é motivo de dar ações de graças. Haverá alegria, bosques, onde antes era árido, deserto. E isso é motivo para glorificar ações de graça e cantar louvores. Maravilhoso, avança para mim, promessa de Deus. Para finalizar, um texto muito mal interpretado do meio cristão evangélico. Lembre-se, quem espiritualiza a Escritura ao bel prazer é a Igreja Católica Romana, que vê as passagens literais como espirituais. A partir de Agostinho, Orígenes, essa turma toda ali, transformaram a interpretação bíblica em algo figurado. Mas essa passagem não fala de algo figurado. No livro de Ezequiel fala sobre o futuro templo. E no futuro templo do reino milenar, fluirá um rio a partir do templo. Aí, irmãos, quem lê isso sem visão literal, pensa, é só uma visão. Não tem rio nenhum lá. Vamos analisar esse texto para não interpretarmos errado? Já tem até as imagens aqui do profeta, tá vendo? O profeta foi levado em espírito a passar por esse rio. Vamos ler o texto. Outra revelação fascinante das visões do profeta Ezequiel é que da Sião exaltada fluirá um rio de águas que começa como uma nascente e se torna um caudaloso, né? Um rio caudaloso, à medida que segue em direção ao Mar Morto, lugar inóspito para a vida, que se tornará saudável e abundante em peixes. Muitos, ao ler essa passagem, deduzem que se trata de uma metáfora espiritual para as águas do Espírito Santo, mas analisado em seu contexto, fica clara que fala de um rio real. Quantos já viram essa passagem sendo aplicada como metáfora espiritual? Não é? Que o profeta estava com água pelo tornozelo, depois nos artérios, depois na cintura. E as pessoas leem isso como fluir do Espírito Santo. Se você orar muito, o nível do Espírito Santo vai aumentando até que ele te tomar todo. Olha. Olha que interpretação equivocada. E muitos pregam isso em todos os lugares. Que a água ali em questão é do Espírito Santo. E que o profeta vai ser envolvido pela água do Espírito Santo. Por que não vê o que está escrito de maneira simples e direta, objetiva? É literal, mas a pessoa não crê. Então vamos lá, avança para mim. Tem detalhes. Olha só, queridos, deixa eu deixar bem claro aqui a regra. Se você pega uma passagem bíblica, que você lê de maneira natural, e transforma numa leitura metafórica, um símbolo, numa analogia, o que quer que seja, essa analogia, ela tem que ter sentido. Não pode você pegar um texto bíblico cheio de detalhe e espiritualizar parte do texto e o restante dos detalhes deixar para lá. Nós vamos ver, por exemplo, nessa visão de profeta Ezequiel, que vai ter peixes nesse rio. Vai ter pescadores nesse rio. Vai ter pântano. Vamos lá.
Vamos lá. Tem pântano, tem pescadores e tem peixe nesse rio. Se a metáfora é para ser lido como metáfora espiritual, e a água é do Espírito, o que são os pescadores? Oi? Somos nós os pescadores? E o que são os peixes? E o pântano? O pântano é o quê? O pântano também somos nós? Tudo somos nós. Nós somos os pescadores, nós somos os peixes, nós somos o pântano. Percebam que não faz sentido, queridos. É loucura. Você não pode espiritualizar só uma parte do texto. Não faz sentido. O texto dá detalhes geográficos. Dá detalhes geográficos. Da onde sai, por onde passa, aonde chega. Não pode ser espiritualizado. Vamos ler o texto. Vocês vão ver detalhes. Vamos lá? Vamos ler todo mundo juntos? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o Oriente. Para o Oriente, espiritualmente, quer dizer o quê? É um detalhe geográfico. Oriente. Porque a face da casa dava para o Oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. O que é a árvore na metáfora do Espírito Santo? Pessoas. Árvore é pessoas, pescador é pessoa, todo mundo é pessoa. Até o pântano virou pessoa. Meu Deus, é detalhado, tem árvores de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região da onde? Oriental. Uma região, é um lugar geográfico. Região oriental. E descem aonde? A Campina. E entram aonde? No Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Por que é chamado Mar Morto? Porque a salinidade é tanta que nenhum ser vivo sobrevive naquelas águas. Não tem vida, não tem nada ali, não tem peixes. Então presta atenção, mas a profecia diz que vai se tornar saudável. Aí o espiritualista diz, está vendo aí? Onde o espírito chegar na sua casa, todo mundo fica salvo. Por que está pegando o texto e distorcendo o sentido? Não faz sentido nenhum. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. Não é ser humano, é peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Tudo viverá por onde quer que passe o rio. Eu estou lendo aqui e lembrando da música do Diante do Trono. Por onde o rio passar... É espiritualizar, é na tua casa, irmão, é na tua casa. O rio está passando na tua casa, vai salvar todo mundo. Pelo amor de Deus, queridos. O texto é claro, é peixe, não é ser humano. Oh, meu Deus, junto a ele se acharão, são os anjos. Se você tem que espiritualizar, tem que dar nome para todos os bois. Pescadores. Olha aqui, aonde que é isso aqui? Em Engedi, até em Eglaim. É lugares, queridos, geográficos. Na terra. Lá, na Terra Santa. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do Mar Grande. O Mar Grande aqui é o Mediterrâneo. Está falando que na direção desse rio para o Mar Morto, vai ter os mesmos peixes que tem no Mediterrâneo. Em multidão excessiva. Muito, muito peixe. Mas os seus charcos, os seus pântanos, não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Ainda haverá sal lá. Mas o rio vai tornar o Mar Morto saudável. E vai ter muitos peixes. Não seres humanos. Aí o microfone é a regra, agora do jogo é essa.
Isso se cumpre agora no milênio, na vinda de Jesus? No milênio. Ou da Nova Jerusalém em diante? No milênio. É no templo de Ezequiel, no milênio. Avança aí para mim. Amém, querido Deus? Você está entendendo o que Deus já está começando a mostrar? Só para dar um lampejozinho. Perto ali, em redor, por baixo, está vindo águas saudáveis, né, enchendo piscinas e tendo peixes ali. Ainda não é o cumprimento da profecia. É sinais. Porque isso é nas crateras, essas piscinas naturais, em redor do Mar Morto. Mas o próprio Mar Morto, ou seja, o piscinão, está lá salgadíssimo, não tem peixe nenhum. Mas a palavra profetiza que vai dessalinizar aquilo ali, vai tornar ele saudável e vai ter uma quantidade enorme de peixe. Amém, queridos? Profecia que vai se cumprir. Quer as pessoas queiram ou não, quer interpretar isso como metáfora espiritual, você não tem como explicar isso biblicamente. Amém? Mas acontecerá literalmente. Avança para mim, para te finalizar. Acabou? É o último? Então acabou. Está faltando um trecho da lição? Lê? Pode. O ideal seria o microfone para que os irmãos de casa possam ouvir. Concluindo, junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aí, que interessante. Uma alusão até ao quadro final, né, da história humana. Agora, olha isso aqui, mais interessante. Vocês viram ali, geograficamente, viram foto, filmagem, que em redor é tudo laranja, significa que é semiárido desértico. E, no entanto, no tempo do reino milenar, aquilo ali vai ser tomado de verde, porque vai brotar árvores ali frutíferas naquele lugar. Ao invés de deserto, se tornará como o Jardim do Éden. Isso na beira do antigo Mar Morto, que não poderá mais ser chamado de Mar Morto. Ele será mar vivo. Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. Tem que acabar com essa trocadilho. O que houve? Está faltando texto ainda? Está faltando só... É que tu escreveu assim no final. Após o milênio, não se menciona animais. Já comentei isso. Eu sei, mas finalizando, não sei se tu botou exclamação ou não, ou só para chamar a atenção. Foi só para não ficar fora da lição. O que eu comentei aqui, eu coloquei a notinha aí. Eu não tenho biblicamente como provar, mas tenho a esperança que haja animais até na eternidade. Só não inventem céu para os animais, pelo amor de Deus. Mas, pastor, só um momentinho. O que falta, varão? Eu quero liberar essa galera que fala. Eu também quero ir. Mas olha só, na minha... essa postergação é deles, tá? Depois você pega ele no meu pensamento, acabou o milênio. Vem a Nova Jerusalém. O que tem na Nova Jerusalém é no céu. Vem do céu, não vem? Vem do céu. Lá tem animais? Não. Não. Não tem animais. Então, queridos, para não deixar esse suspense, esse burburinho todo, a Nova Jerusalém é totalmente santa porque Deus está presente nela. Nem a criação redimida vai poder entrar pelas portas. Quem só entra pelas portas da Nova Jerusalém? A igreja, que tem o nome escrito no livro da vida. Então, acredito que, no mínimo, se houver animais na eternidade, eles não entram na Nova Jerusalém.
Pode ficar até ao redor, mas entrar na Nova Jerusalém não entra. É exclusivíssimo, só para santo glorificado. Amém? Completamos mais um quadro. Semana que vem, 11ª lição. Ok? Semana que vem é dia... Quem lembra aí? 10. Dia 10 tem mais uma lição, a 11ª. Completando o entendimento do milênio. No dia 17 não haverá escola bíblica dominical, porque os nossos adolescentes e jovens estarão voltando do retiro. E eles participam aqui da escola dominical. Então, como eles vão estar de viagem voltando, e alguns pais vão juntos, no dia 17 não tem escola dominical. Vai faltar 2 lições depois disso. No domingo seguinte, no outro. Se Deus quiser, comecinho de dezembro, finalizamos a EBD, finalizando um ano de estudo. Se fizer alguma aula extra, como de vez em quando vem pedindo aí, eu vou ver. Ok? Mas normalmente fazemos uma parada e voltamos em janeiro. Então, vamos finalizar a aula do milênio ainda neste ano, em nome de Jesus. Eu queria saber se vocês estão pegando esse material e passando para os outros. Isso que eu queria saber. Porque vocês são beneficiados, alguns vêm pela internet, mas queria que divulguem, queridos. É material gracioso, maravilhoso. Amém? Entendimento. Vamos compartilhar em nome de Jesus. Vamos lá, liberar vocês debaixo da bênção. Logo mais à noite, culto. Celebração da Santa Ceia. Santa Ceia é o culto mais importante do mês. Não pode faltar. Amém? Então vamos lá, vamos pedir a Deus graça. Senhor, muito obrigado por essa manhã em que interagimos novamente com a Tua palavra e o Senhor nos deu entendimento. Senhor, desde o passado os homens mudam o que está escrito na Tua palavra. Distorcem, às vezes influenciados por espíritos demoníacos, apostatando da Tua verdade. Mas pela Tua graça, o Senhor nos tem dado olhos para ver, colírio nos nossos olhos, para enxergarmos aquilo que é a Tua verdade revelada. Muito obrigado. Nossa mente fica tranquila, segura, de que tudo aquilo que o Senhor disse vai acontecer. Nós cremos, Senhor, com toda a força do nosso ser, que os animais serão restaurados, que a flora será restaurada, que lá em Jerusalém o rio vai sair do templo e vai tornar o Mar Morto um lugar cheio de vida. Nós cremos como está escrito. Louvado seja o Senhor, que não nos permitiu entrar por um caminho de interpretação humana ou demoníaca. Louvado seja o Senhor, que tem iluminado e dado entendimento. Muito obrigado. Que a Tua graça continue sobre nós, a Tua igreja na terra, não somente esse grupo pequeno, mas sobre toda a Tua igreja na face da terra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Leva-nos em paz, guardado pelo Teu poder. Possamos retornar para Te glorificar logo mais à noite. E ao Cordeiro, nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, nós declaramos assim, amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Rei Jesus. Aleluia. Vamos na paz de Cristo, 6:30 culto.